Olá a todos vocês, tudo bem? Eu espero que sim. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e estou em uma sequência de videoaulas que tem como finalidade contribuir com os seus conhecimentos, com o seu aprendizado, para você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. Esta videoaula é uma videoaula de Sociologia. Então vamos começar o nosso conteúdo, a exposição da nossa temática? Bem, nós temos uma videoaula anterior que ela acabou sendo o início de uma sequência de videoaulas em que nós estamos tratando a respeito das teorias clássicas em sociologia. Você que já assistiu esta videoaula e caso você tenha perdido, a exemplo de outras videoaulas, no finalzinho desta aula, você vai poder observar e anotar os links das nossas plataformas para você acessar quantas vezes quiser e puder os conteúdos já ministrados. Pois bem, as teorias clássicas em sociologia, elas são três, que elas acabam correspondendo a três grandes teóricos da sociologia: Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Nós começamos, aliás, essas duas primeiras aulas a respeito das teorias clássicas, nós estamos tratando a respeito do pensamento durkheimiano. Na videoaula anterior, nós trabalhamos o objeto de estudo segundo o pensamento durkheimiano. E você aprendeu nesta videoaula que o objeto de estudo por ele adotado, o objeto de estudo da sociologia, é o fato social ou fenômeno social. Isso implica entender o quê? A sociedade, ela é entendida, ela é interpretada na ótica dos fenômenos sociais ou dos fatos sociais. Além disso, você aprendeu que todo e qualquer fato social, ele tem três características fundamentais. Quais são essas características? Exterioridade, coercitividade e generalidade. Para que seja um fenômeno social, ou seja, para que seja objeto de estudo da sociologia, é necessário a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Aí sim, nós temos um fenômeno social. Nós já vamos partir nesta videoaula para o nosso exercitando. Vamos aprender praticando. Então vamos visualizar a primeira questão, que diz o seguinte: em sua obra dedicada ao método, Durkheim define a sociologia como o estudo dos fatos sociais, os quais deveriam ser considerados como coisas, vale dizer, como dados primários sobre os quais desenvolvemos concepções. Um fato social é a integração dos indivíduos em uma comunidade moral de significação. Conforme eu expliquei também anteriormente a vocês, nós encontramos toda essa discussão a respeito do objeto de estudo durkheimiano na obra As Regras do Método Sociológico. Lá nós temos toda a análise, todo o aprofundamento a respeito do que é um fenômeno social. Mas o enunciado dessa questão, ele traz uma informação bastante interessante. Eu tenho o objeto de estudo, eu tenho o fenômeno social. Só que agora vem uma interrogação. Como compreender esse fenômeno social? Como estudá-lo?
Então, cientificamente falando, não adianta existir somente objeto, é necessário que haja método. E o que é um método? Método são procedimentos que são adotados para se compreender uma determinada situação, um determinado fenômeno. Existem vários estudos científicos acontecendo todos os dias, em todas as áreas do conhecimento. E todos esses estudos, eles somente são viáveis a partir do momento em que uma metodologia ela é adotada. Porque é através dessa metodologia que eu tenho as estratégias que serão empregadas para a obtenção das informações. E assim eu posso estar interpretando essas informações. Então eu vou voltar aqui para o nosso exercitando, para o nosso enunciado. Então percebam, deveriam ser considerados como coisas. Percebam que a palavra coisas, ela está entre aspas. Quando cita que são coisas, então nós já estamos tratando de método. Nesse sentido, vocês podem me perguntar, professor, o que é que o teórico Émile Durkheim ele quis dizer como coisa? Então prestem bem atenção. Todos nós temos as nossas opiniões, as nossas pré-noções, as nossas concepções, ou seja, todos nós temos um pensamento prévio, um entendimento prévio a respeito das coisas, que é o que nós denominamos de opinião, é o nosso senso comum. Durkheim considerou coisa tudo aquilo que deve ser estudado cientificamente. Então, por exemplo, eu não conheço a fundo um determinado fenômeno social. Então, ele se torna coisa, ele torna-se objeto de estudo para mim. E através do estudo científico, que é um estudo que supera as convicções pessoais das pessoas, eu terei o revelar desse fenômeno social. E assim eu passarei a conhecê-lo com muito mais profundidade. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta? Então, o comando da questão assim pondera. Com base nesta introdução, é correto afirmar que o conceito sociológico de fato social, letra A, naturaliza os comportamentos recorrentes em uma sociedade. B, é redutível a fatores biológicos e psicológicos caracterizadores da vida humana. Letra C, mostra a força coercitiva que a sociedade exerce sobre um indivíduo. Letra D, conjuga pressão social à capacidade de um sujeito agir em função da própria vontade. E letra E, define ação social como a soma dos atos que resultantes dos interesses individuais. Vamos visualizar a alternativa correta? O destaque em azul vai aparecer justamente na letra C. Mostra a força coercitiva que a sociedade exerce sobre um indivíduo. Então percebam, é como eu comentei na videoaula anterior, os fenômenos sociais, além deles serem exteriores, porque eles estão fora da nossa consciência individual, eles não existem dentro da nossa consciência individual, eles são exteriores por conta disso. E eles precisam ser generalizados, coletivizados. Um ato individual não corresponde a um fenômeno social. E conforme eu mencionei a todos vocês, eles são impositivos, por isso que eles são coercitivos. Isso mostra justamente o quê? Que é o indivíduo que se adapta à convivência social. Quanto mais adaptado o indivíduo ele está, menos ele sofre a coercitividade, que no caso são as punições. Então você para observar um criminoso, por que ele é julgado? Por que ele é condenado? Porque ele tem
uma prática de comportamento incompatível com os padrões estabelecidos socialmente. E quando eu digo padrões estabelecidos socialmente, as regras que existem na sociedade. Ou seja, são indivíduos que não colaboram com a harmonia social. Então, a sociedade ela tem diversos padrões. Por exemplo, o vestir, a questão da moda. A partir do momento em que eu começo a ter um determinado estilo, que ele caminha na contramão daquilo que está estabelecido como sendo moda naquele momento, muitas das vezes, eu sou uma pessoa ridicularizada. Eu sou motivo de riso. E esse riso, o comentário maldoso, acaba sendo, digamos assim, uma reprovação para o meu estilo. É a coercitividade, que vai se apresentando de formas completamente diferentes. Dando sequência ao nosso exercitando, vamos para mais uma questão? Nós temos aí, Émile Durkheim apresenta na obra As Regras do Método Sociológico uma metodologia para o estudo dos fenômenos sociais. Sobre essa obra e os pressupostos do autor, assinale a alternativa correta, ou seja, nós vamos identificar das 5 possibilidades de resposta, qual é aquela que é compatível com a metodologia proposta por Émile Durkheim. Letra A. Na obra citada, Durkheim rompe com sua própria metodologia funcionalista. B. Durkheim enfatiza que a exterioridade dos fatos sociais procede do indivíduo para o social. Letra C. A observação do fato social e a consideração dos fatos sociais como coisa são fundamentos metodológicos estabelecidos inicialmente por Max Weber e posteriormente reconsiderados por Émile Durkheim. Letra D. Um fato social pode ser classificado como normal ou patológico e a distinção entre os dois é a sua regularidade. E letra E. Para Durkheim, a função social é definida a partir da utilidade que o indivíduo estabelece sobre os comportamentos coletivos. Visualizando a alternativa correta, o destaque vai aparecer na letra D de dado. Um fato social pode ser classificado como normal ou patológico, e a distinção entre os dois é a sua regularidade. Então percebam o seguinte, nós temos aí uma resposta bastante interessante. Ela menciona uma classificação dos fatos sociais, normal e patológico. Primeira coisa, todo fato social ele é normal, porque ele existe. Até mesmo aqueles fenômenos sociais que são desagradáveis, vou colocar dessa maneira, para a convivência social. Por exemplo, o crime. O crime, por mais desagradável que seja, por mais que gere um sentimento de insegurança na sociedade, ele é um fato social normal. Só que, como a resposta ela pondera a classificação entre normalidade e patológico se dá pela regularidade. Aí eu posso observar, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, com qual regularidade a criminalidade acontece. Porque nós sabemos que esses fenômenos sociais, eles podem apresentar um limite de tolerância, e aí eles serão normalizados, mas, por exemplo, a criminalidade, ela pode gerar muito desespero, fortalecer ainda mais a insegurança, a partir do momento em que eu tenho um período, digamos assim, de pura intensificação de atos criminosos. Então, eu já estou superando a normalidade e esse fenômeno social, no caso, o crime, que é o nosso exemplo, ele está chegando na situação justamente patológica. E aí é necessário o quê?
mais ação da polícia, leis mais rigorosas, porque patologia é uma palavra que vem de lá das ciências da natureza, e quando nós tratamos da patologia, nós estamos tratando da doença. Se o crime ele é uma doença para a sociedade, quais são os remédios que precisam ser aplicados a ele para estabilizar, não para eliminar, porque não existe a sociedade sem crime. Vamos avançar? Mais uma questão do nosso exercitando. A terceira e última. A primeira regra, e a mais fundamental, é considerar os fatos sociais como coisas. Essa é a regra fundamental dos fenômenos sociais. Aliás, para poder estudar, para poder compreender os fenômenos sociais. Tratar os fatos sociais como coisas, conforme eu já expliquei a todos vocês ao longo dessa videoaula. Ou seja, esse fenômeno social, ele deixará de ser uma coisa, o desconhecido, a partir do momento em que ele for explorado cientificamente. E aí eu vou entender justamente esse fenômeno social. Se eu estou entendendo ele cientificamente, é porque eu estou deixando de lado, eu estou abandonando as minhas pré-noções, os meus conhecimentos prévios a respeito do mesmo. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta. Esse procedimento primordial do método sociológico, desenvolvido por Émile Durkheim, consiste em, letra A, identificar os fatos sociais mais volúveis e que variam conforme os anseios individuais, para, assim, definir sua explicação objetiva. Letra B, apreender os acontecimentos da sociedade a partir da consciência individual do pesquisador. C, afastar a sociologia do padrão científico encontrado nas ciências naturais. Letra D, estudar os fenômenos sociais como algo exterior aos indivíduos conscientes que os concebem por meio de observações e experimentações. E letra E, analisar cientificamente a sociedade a partir das representações do senso comum. Vamos visualizar a alternativa correta para finalizar a nossa videoaula? Está expressa na letra D. Estudar os fenômenos sociais como algo exterior aos indivíduos conscientes. Então, isso implica dizer o quê? Eu tenho que afastar. Eu só consigo entender os fenômenos sociais a partir do momento em que eu abro mão das minhas concepções e das minhas visões pessoais a respeito daquele acontecimento, a respeito daquele fenômeno social. Né? Porque senão eu vou estar agindo de maneira preconceituosa, se os meus achismos preponderarem. Completando a leitura por meio de observações e experimentações, ou seja, através do emprego de métodos. Isso implica dizer o quê? Procedimentos de pesquisa, de estudo, conforme eu já indiquei em um momento anterior desta videoaula. E antes de encerrar, eu quero recomendar a todos vocês, como eu sempre recomendo ao longo das aulas. Essa é a referência bibliográfica do livro A Prova Enem, volume de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, do 2º ano de ensino médio. Lá você vai encontrar uma série de questões objetivas, semelhantes a essas que eu utilizei nesta videoaula. Faça a resolução. É muito benéfico para o seu aprendizado e para você consolidar as suas informações. Eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula e eu vou estar aguardando você na próxima. E não deixe de acessar as nossas plataformas.